E aí galera, meu nome é Daniel Bernal, estou aqui no Estúdio Aurus e hoje eu vou mostrar para vocês como eu mixei esse som aqui de violão e voz que o Moab Prado veio gravar aqui com a gente e foi legal de disponibilizar a música para a gente fazer essa videoaula. A primeira coisa que eu fiz foi pensar na abordagem da música, é uma música com bastante pegada, tanto do violão quanto da voz, então ela tem que ter bastante punch. E tem só uma pequena parte em que ele desce um pouco a dinâmica, a música ficou um pouco mais tranquila. E eu usei uma ambiência um pouco maior e um delay só para dar uma cara diferente nessa parte. Então, a primeira coisa a fazer, eu fiz um bus da mixagem inteira. Eu coloquei aqui um plugin, ele simula o que seria o som da mesa analógica, né? Então eu coloquei aqui numa British 4K, todo mundo sabe que isso aqui é uma SSL. E coloquei o drive no máximo, para vir bastante aquele som. Esse exciter da Waves, não puxei tanto nele, um pouco menos da metade. Coloquei essa emulação do Fairchild da Waves também, para dar aquela cola na mixagem. E por fim, essa emulação aqui de um gravador de fita, para vir também aquele som analógico. Esses são os plugins que eu coloquei no meu bus da mixagem. Vamos começar pelo violão. Eu gravei esse violão com dois microfones AKG C414 em XY, um apontando mais para o braço e outro apontando mais para o buraco ali, para a boca do violão. Deixei aqui 7 dB mais baixo um deles e já gravei com alguns plugins, tá? Mas eu não pus eles direto num canal sozinho porque eu já tinha a intenção de fazer a videoaula. Então vou mostrar para vocês como eu gravei. Esse é o som do violão sem nenhum processamento. Bom, vocês viram aí, tem vazamento, porque ele gravou o violão e a voz ao mesmo tempo, para vir o clima ideal da música, né? Às vezes gravar violão separado, voz separado, nem sempre você consegue atingir aquele clima de ao vivo, aquele clima que é o tipo do som dele. Eu coloquei aqui nos dois canais de violão esse VCC, é o simulador de um canal, de uma mesa analógica, e eu coloquei aqui ele para simular uma mesa Trident. Depois eu pus uma emulação de válvula aqui da Antares. Eu pus esse equalizador aqui, tirando algumas frequências, né, o grave desnecessário, e algumas frequências que estavam deixando o som meio abafado. E no outro violão eu tirei algumas frequências também pelo mesmo motivo, e dei um shape final aqui. E esse seria o meu som antes da mixagem. Então eu vou tirar os plugins e vamos ouvir o antes e o depois. Já deu uma boa diferença, mas ainda está muito longe do som de violão que eu quero ter no final. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um compressor multibanda. A compressão que eu fiz aqui foi para trazer mais ataque em todas essas bandas de frequência. Então vamos ver sem esse compressor. E agora com o compressor ativado. Então, depois desse compressor,
eu coloquei 2 equalizadores, fui tirando as frequências que estavam abafando, eu fui tentando compensar o grave para que ele ficasse bem linear. E essas frequências aqui estavam pulando muito e o grave estava totalmente desnivelado. Então eu arrumei ele dessa forma, coloquei aqui um outro equalizador, arrumando ainda mais essa parte grave, tirando um pouco desse abafado. Então vamos ver agora o som sem o equalizador e depois quando eu coloco ele de novo. Eu percebi que tinha um probleminha aqui nas frequências mais agudas, médio, alto e agudo. Ele batia nas cordas e vinha muito ataque nessas frequências. Então eu coloquei esse plugin da Waves, que ele serve para trazer, ele satura ou tira, né, um pouco do ataque das frequências que você escolher. Então eu tirei aqui de 2, quase 3K para frente, eu diminui bastante o ataque. Então vamos ouvir primeiro sem ele. Agora com o plugin. Depois eu coloquei um CLA 3A para comprimir o violão como um todo. Eu acho que ele dá um ótimo som para violões e guitarras. Ele deu uma pegada melhor para o violão e ainda trouxe movimento por causa da compressão dele. Então vamos ouvir sem e eu vou colocar o compressor no meio do caminho aí. Agora um plugin que é fundamental, principalmente para a perda dos graves, é esse Pultec. E eu coloquei aqui 3 dB mais ou menos, que é para trazer os graves de volta. E também dei um pouquinho de brilho aqui em 12K. Então vamos dar uma escutada. Sem ele, depois eu vou colocando no meio do caminho. Então agora eu coloquei mais um compressor só para os graves. Estou comprimindo aqui para baixo de 170. E estou comprimindo bastante para deixar o grave bem nivelado e não sumir grave no meio da minha mixagem. Então vamos ouvir sem e eu vou colocar de novo no meio. Por fim, esse equalizador aqui eu coloquei só no final, que é para compensar o ruído quando a música fica muito mais baixa e o ruído passa a ser um problema. Então vamos ver como era o nosso violão no começo e depois que eu coloquei todo o processamento.